Uma mulher enviou uma mensagem para um bilionário por engano, pedindo fórmula para bebê, e ele tomou uma decisão chocante. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está acompanhando esta história. E quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. Ela não deveria estar acordada às 23h48, mas Luna tinha outros planos. Ivy Callahan trocava o bebê chorão de um quadril para o outro. Seu longo cabelo loiro escapava de um coque bagunçado enquanto ela andava de um lado para o outro na sala apertada de seu duplex em St. Paul. As paredes estavam pintadas de um lavanda suave, uma cor que ela escolhera quando a esperança ainda parecia possível, antes de Ryan ir embora, antes que as mamadas tarde da noite se tornassem sua única companhia. Shhh, doce menina, ela sussurrou, balançando Luna suavemente. O choro da bebê de 4 meses ecoava pela casa silenciosa, um som que se tornara ao mesmo tempo desolador e estranhamente reconfortante. Pelo menos Luna precisava dela. Ivy pegou seu telefone na mesa de centro, percorrendo seus contatos com um polegar enquanto apoiava Luna com o outro braço. Sua vizinha Beth geralmente mantinha a fórmula extra, e o desespero tornava as pessoas corajosas à meia-noite. Ela digitou rapidamente. Oi, desculpe pela hora tardia. Você poderia trazer um pouco de Infomil? Luna está chorando a noite toda e ela só se acalma com isso. Seu dedo apertou enviar antes que ela verificasse o número. Do outro lado das cidades gêmeas, em uma cobertura de vidro com vista para o centro de Minneapolis, Corbin Hayes olhava para o brilho azul de seu telefone. A mensagem apareceu como uma rachadura em sua solidão cuidadosamente construída. Aos 37 anos, Corbin havia construído muros mais altos do que sua vista do 50º andar. Cabelo loiro escuro, barba aparada com precisão e olhos da cor de tempestades de inverno. Ele era bonito de uma forma que fazia as pessoas olharem 2 vezes e depois desviarem o olhar quando percebiam que ele não estava olhando de volta. O logotipo da Helios Ventures brilhava suavemente em seu escritório em casa, onde ele estivera revisando relatórios de aquisição até seus olhos arderem. O sono era um luxo que ele esquecera como pagar, mesmo com mais dinheiro do que alguns pequenos países. Seu telefone pessoal raramente tocava. O número era conhecido apenas por seu assistente, seu advogado e exatamente 3 outras pessoas em quem ele confiava para emergências. Este não era nenhum dos números deles. Ele leu a mensagem novamente. Luna. O bebê de alguém estava chorando e uma estranha estava pedindo ajuda. Corbin colocou o telefone na mesa e depois o pegou novamente. A coisa racional a fazer era ignorar. Números errados aconteciam. Mas algo sobre a exaustão naquelas palavras, a educação cuidadosa apesar do desespero, o fez hesitar. Ele passara 15 anos tomando decisões calculadas, transformando problemas em margens de lucro. Isso era apenas um erro, uma falha aleatória no universo digital. Mas ele não apagou. Em vez disso, Corbin Hayes, que controlava investimentos de bilhões de dólares com um movimento do pulso, viu-se olhando para uma mensagem sobre fórmula de bebê, perguntando-se sobre a mulher que a enviara. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente do peso familiar de sua própria isolação. As luzes da cidade borravam do lado de fora de suas janelas quando ele finalmente deixou o telefone de lado, mas o sono não vinha. Em algum lugar do outro lado do rio, uma bebê chamada Luna estava chorando, e sua mãe estava esperando por uma ajuda que não chegaria. Ainda não. O que você faria se uma mensagem desesperada de um estranho rompesse os muros que você passou anos construindo? Você responderia a alguém que nunca conheceu?
Ou protegeria a solidão que se tornara sua armadura? A luz da manhã filtrava pelas persianas da cozinha de Eve enquanto ela balançava Luna contra seu ombro, finalmente vitoriosa após uma batalha de 3 horas contra a cólica. A respiração suave do bebê era o único som na casa, preciosa e frágil como vidro fiado. O telefone de Ivy vibrou no balcão onde ela o abandonara horas antes, ao lado de uma caneca de café vazia e esboços espalhados para seu último projeto freelance. Um logotipo projetado para uma padaria local que pagaria apenas o suficiente para cobrir as compras desta semana. Ela olhou para a tela e congelou. Acho que você enviou isso para o número errado, mas espero que Luna esteja bem. Suas bochechas queimaram de vergonha. Ela havia enviado uma mensagem para um completo estranho sobre seu bebê chorando à meia-noite. Que tipo de pessoa desesperada faz isso? Oh Deus! Ela sussurrou. E então digitou rapidamente de volta. Sinto muito, devo estar exausta. Eu sou Eve. A propósito, obrigada por não me xingar. E ela apertou enviar antes que pudesse pensar demais. E imediatamente se arrependeu de ser tão casual. E se essa pessoa pensasse que ela era algum tipo de esquisita que contatava estranhos aleatoriamente? Do outro lado da cidade, Corbin já estava vestido para o dia em um terno azul marinho, sob medida que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ele estava acordado desde as 5, revisando relatórios de mercado enquanto seu café esfriava. Mas o zumbido do telefone o fez erguer os olhos de seu laptop. Eve. O nome combinava com a voz que ele imaginara. Suave, genuína, um pouco dispersa. Ele se viu sorrindo antes de se conter. Quando foi a última vez que alguém lhe agradeceu pela decência humana básica? Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ele deveria deixar terminar aqui. Limpo, simples, normal. Em vez disso, ele digitou. Corbin. E todos nós já passamos por isso. A Luna está se sentindo melhor? Ele olhou para a mensagem por um minuto inteiro antes de enviá-la. Corbin Hayes não jogava a conversa fora com estranhos. Ele não perguntava sobre bebês. Ele resolvia problemas e seguia em frente. Mas algo sobre isso parecia diferente. Ivy piscou para o telefone surpresa. Ele havia respondido novamente. A maioria das pessoas teria ignorado tudo, talvez bloqueado o número dela. Mas essa pessoa, Corbin, parecia gentil. Ela finalmente se acalmou por volta das 4 da manhã. Tenho certeza de que ela está conspirando contra meu horário de sono. Ela fez uma pausa e acrescentou. Desculpe novamente pelo texto aleatório da meia-noite. Achei que estava enviando mensagem para minha vizinha. Luna se mexeu em seus braços e Eve automaticamente balançou de um lado para o outro, um movimento que se tornara tão natural quanto respirar. Ela aprendera a fazer tudo com uma mão só, comer, trabalhar, até tomar banho, quando Luna cochilava. Seu telefone vibrou novamente. Não há necessidade de se desculpar. Às vezes, o meio da noite nos faz buscar ajuda quando normalmente não faríamos. Você está conseguindo lidar bem? Ivy olhou para a pergunta. Quando foi a última vez que alguém lhe perguntou isso? Realmente perguntou, não apenas como conversa educada. Alguns dias são mais difíceis que outros. Ela admitiu, surpreendendo-se com sua honestidade. Mas estamos descobrindo, Luna e eu. Corbin leu a resposta dela 2 vezes. Havia algo naquelas palavras, resiliência envolta em vulnerabilidade, que fez seu peito apertar inesperadamente. Ele estava acostumado com pessoas que reclamavam de problemas de primeiro mundo, voos atrasados, serviço lento, flutuações de mercado. Mas essa mulher estava falando sobre luta real com dignidade silenciosa. Ele olhou ao redor de sua cobertura imaculada, bancadas de mármore que nunca tinham visto uma refeição de verdade, um silêncio tão completo que ele podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Quando foi a última vez que seu espaço pareceu um lar
em vez de um quarto de hotel caro. Luna tem sorte de ter alguém que se importa tanto. Ele digitou, depois apagou. Muito pessoal. Parece que você está indo muito bem. Ele tentou em vez disso, mas isso pareceu desdenhoso. Finalmente ele decidiu. Os trabalhos mais difíceis não vêm com manuais de instrução. Ivy sorriu para o telefone. O primeiro sorriso verdadeiro em dias. Esse estranho entendia algo que nem mesmo sua própria família parecia compreender. Ser mãe solteira não era apenas amar seu filho. Era tomar 1000 pequenas decisões todos os dias, sem nenhum plano de backup. Exatamente. Embora eu me contentasse com um manual que explicasse por que ela só gosta da fórmula cara. Ela escreveu de volta. Corbin se viu rindo em sua ilha de cozinha de mármore. Ele havia esquecido como era uma conversa genuína. Sem agenda, sem negociações, apenas 2 pessoas conversando. E pela primeira vez em anos, ele não queria que a conversa terminasse. 3 dias se passaram antes que Ivy enviasse outra mensagem. Ela começou a mensagem 4 vezes diferentes, apagando cada tentativa. O que você diz a um estranho que mostrou mais gentileza do que a maioria das pessoas em sua vida? Finalmente, ela optou pela simplicidade. Luna dormiu 6 horas seguidas noite passada. Eu me sinto quase humana novamente. Corbin estava em seu escritório no 42º andar quando a mensagem chegou, interrompendo uma teleconferência sobre a aquisição de uma startup de tecnologia na Califórnia. Ele pediu licença e foi para seu terraço privado. O horizonte se estendia abaixo dele como uma placa de circuito. Essa é uma vitória que vale a pena celebrar, ele respondeu. Como é se sentir quase humana? Café quente e meias combinando, veio a resposta rápida dela. Eu coloco o padrão bem baixo hoje em dia. Ele se viu rindo alto, um som tão estranho em seu escritório estéril que o assustou. Quando foi a última vez que alguém o fez rir sem tentar impressioná-lo ou vender-lhe algo? Meias combinando são superestimadas. Eu não uso meias combinando desde a faculdade. Era uma mentira. Suas meias eram organizadas por cor e tecido em gavetas personalizadas, substituídas a cada 6 meses, quer ele as tivesse usado ou não. Mas algo sobre a honestidade autodepreciativa dela o fez querer igualar a vulnerabilidade dela. Um bilionário rebelde. Espera, você não é realmente um bilionário, é? Os dedos de Corbin congelaram sobre a tela. Ela estava brincando, obviamente. As pessoas não simplesmente tropeçavam em bilionários através de mensagens de números errados. Mas o palpite casual dela atingiu mais perto de casa do que ela poderia imaginar. Ele olhou para a cidade da qual possuía pedaços. Os hotéis, os prédios de escritórios, as startups que carregavam suas impressões digitais invisíveis. Pela primeira vez, sua riqueza parecia um muro em vez de uma conquista. Apenas um cara que toma seu café preto e suas meias trocadas. Ele digitou de volta. Não era tecnicamente uma mentira, mesmo que não fosse toda a verdade. Bom, caras ricos geralmente são chatos. Tudo o que eles falam é sobre golfe e abrigos fiscais. Corbin realmente possuía um campo de golfe em Scottsdale e seu advogado tributarista estava na descagem rápida, mas a suposição de Ivy o fez perceber algo desconfortável. Ela estava certa. A maioria das conversas em seu mundo eram transacionais, previsíveis, cuidadosamente roteirizadas em torno de margens de lucro e projeções de mercado. E você? Além de encantadora de bebês e design gráfico, o que motiva a Ivy? Ele havia feito uma pesquisa rápida após a primeira troca de mensagens. Curiosidade profissional, ele dissera a si mesmo. O site do portfólio dela era modesto, mas talentoso, apresentando logotipos para pequenas empresas com linhas limpas e criatividade inesperada. Nenhuma menção de ser mãe solteira, nenhuma história triste. Apenas bom trabalho, com preço justo. Você me pesquisou, não foi? Veio a resposta dela e ele podia praticamente ouvir o sorriso nela. Pego, culpado. Seu logotipo da padaria é brilhante a propósito. Os talos de trigo formando o B foi inspirado. Isso me levou 3 semanas para acertar. O cliente queria algo que dissesse pão fresco.
mas também qualidade premium, mas também amigável ao bairro. Quase perdi a cabeça. Mas você descobriu, eventualmente. Sou teimosa assim. Luna puxou isso de mim. Corbin se viu querendo saber tudo. Como ela aprendeu design? O que a fez escolher St. Paul? Se Luna se parecia com ela? Como era o som da risada dela? O desejo o surpreendeu com sua intensidade. Seu telefone vibrou com uma chamada recebida. Marcos, seu assistente, apareceu na porta com uma expressão que significava que o negócio da Califórnia precisava de atenção. Devo voltar ao trabalho, ele digitou relutantemente. Mas seria estranho se eu dissesse que espero que Luna tenha outra boa noite? Nem um pouco estranho. E Corbin? Obrigada por ser o tipo de pessoa que responde a mensagens de número errado de mães exaustas. Enquanto voltava para a sua reunião, Corbin percebeu que a aquisição da Califórnia, de repente, parecia menos importante do que o horário de sono de um bebê. E para um homem que construíra um império sabendo exatamente o que mais importava, essa foi a descoberta mais inquietante de todas. Ivy olhou para o aviso de atraso em sua caixa de correio. Luna se equilibrava em seu quadril, enquanto o vento de outono espalhava folhas ao redor de seus pés. A conta de luz. Aviso final antes do corte. Ela vinha fazendo malabarismos com os pagamentos há semanas, descobrindo um santo para cobrir outro. Mas a matemática estava finalmente a alcançando. De volta para dentro de seu duplex, ela colocou Luna em sua cadeirinha de balanço e abriu o laptop. 2 projetos de logotipo venciam esta semana, mas um cliente já estava 3 dias atrasado no pagamento do último trabalho. O outro era uma startup que poderia não existir no próximo mês. Seu telefone vibrou. Corbin. Como está a situação do café hoje? Ainda alcançando o status de humana? Ela sorriu apesar do nó no estômago. As mensagens diárias deles haviam se tornado o destaque de sua rotina. Breves fugas do cálculo constante de dólares e centavos. Mas hoje, até a gentileza dele parecia sal em uma ferida que ela não podia se dar ao luxo de tratar. O café está frio, mas Luna está feliz. É isso que importa. Ela quase apertou enviar, depois apagou e tentou novamente. Na verdade, tendo um daqueles dias em que nada dá certo, Luna está manhosa, o trabalho está complicado e acabei de derramar café no meu laptop. A última parte era mentira, mas parecia mais fácil do que admitir que ela não podia pagar para repor o leite que Luna precisaria amanhã. 30 andares acima da cidade, Corbin leu a mensagem dela 2 vezes. Em 6 semanas de mensagens, Eve nunca havia reclamado. Nenhuma vez. Ela mencionava desafios com o humor gentil de alguém acostumado a resolver problemas sozinho. Isso parecia diferente. Quer conversar sobre isso? Na verdade, não. Apenas um daqueles dias de mãe onde tudo parece impossível. Ele podia praticamente senti-la forçando um sorriso através da tela. Corbin conhecia esse tipo de cara corajosa. Ele mesmo a usara no início dos seus 20 anos, quando vivia de miojo e recusava o dinheiro do pai por orgulho. Mas a luta dele fora temporária, uma escolha. A dela parecia mais pesada. Às vezes, dias impossíveis precisam de soluções impossíveis, ele digitou. E se alguém quisesse te contratar para um grande projeto de design, hipoteticamente? Hipoteticamente, isso seria incrível. Mas agora eu me contentaria com meus clientes atuais pagando em dia. O maxilar de Corbin se contraiu. Ele demitira pessoas por atrasos nos pagamentos sem pensar 2 vezes. Mas alguém estava deixando essa mulher esperando pelo dinheiro que ela já havia ganhado? A injustiça disso o atingiu como um golpe físico. De quanto atraso estamos falando? Isso importa. Eu serei paga eventualmente. As pessoas têm seus próprios problemas. Aí estava, aquela dignidade silenciosa que o cativara desde a primeira mensagem. Eve dava desculpas para pessoas que não as mereciam, assumindo responsabilidades que não eram dela para carregar. Uma ideia começou a se formar, perigosa em sua simplicidade.
E se eu te dissesse que talvez conheça alguém que precisa de um pacote completo de identidade de marca, logotipo, design de site, cartões de visita, tudo? Eu diria que essa pessoa tem excelente timing e gosto impecável. Seria um bom dinheiro. Dinheiro muito bom. Corbin, você não precisa inventar trabalho para mim. Eu não sou um caso de caridade. A resposta dela foi imediata, afiada com o tipo de orgulho que ele reconhecia em si mesmo. Mas isso não era caridade. Isso era resolução de problemas. Ivy tinha um conjunto de habilidades. Ele tinha recursos. E em algum lugar entre esses dois fatos havia uma solução que poderia ajudar a ambos. Não estou inventando nada. Estou falando sério sobre isso. Seus dedos se moveram pela tela antes que sua mente racional pudesse impedi-lo. A pessoa em quem estou pensando é muito exigente com a qualidade. Ele gostaria de encontrar pessoalmente primeiro, discutir o projeto. Você estaria aberta a isso? Do outro lado, Ivy olhou para a mensagem. Um cliente real, dinheiro real, esperança real de que ela pudesse manter as luzes acesas este mês. Mas algo parecia errado, muito conveniente, com o timing muito perfeito. Esse cliente misterioso não seria você por acaso, seria? O peito de Corbin apertou. Ela era muito inteligente, muito intuitiva. Ele poderia mentir, criar uma ficção elaborada sobre um colega ou parceiro de negócios. Mas mentiras apenas complicariam o que já era o relacionamento mais honesto que ele tivera em anos. Isso seria um problema? A admissão pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se deveria cruzar. Ivy trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por jeans escuros e um suéter creme que não tinha manchas de comida de bebê. Ela deixara Luna com a senhora Peterson ao lado. Uma professora aposentada que se oferecera para ser babá depois de ouvir muitas sessões de choro tarde da noite através das paredes finas. O café que Corbin sugerira ficava no centro de Minneapolis. Território neutro, ele dissera. Ivy chegou 10 minutos adiantada e escolheu uma mesa de canto, seu portfólio debaixo do braço como uma armadura. Ela mal dormira, repassando a troca de mensagens deles. Isso seria um problema? A pergunta ficara entre eles por horas antes que ela finalmente respondesse. Acho que vamos descobrir. Agora, observando a porta enquanto tomava sua segunda xícara de café, ela se perguntava onde havia se metido. Encontrar um estranho de uma mensagem de número errado parecia algo que acontecia em filmes, não na vida real. Mas sua conta bancária tomara a decisão por ela. Ela precisava desse trabalho, fosse o que fosse. Exatamente às 2 horas, a porta tocou. E a respiração de Ivy prendeu. O homem caminhando em direção a ela não era nada como ela imaginara. Alto, de ombros largos, com o tipo de presença que fazia outros clientes erguerem os olhos de seus laptops. Cabelo loiro escuro, perfeitamente penteado, mas não exagerado. Um casaco de lã azul marinho que provavelmente custava mais do que o aluguel dela. Mas eram os olhos dele, cinza tempestade e cautelosos, que fizeram seu estômago revirar. Este não era apenas um cara que toma seu café preto. Ivy! A voz dele era mais profunda do que ela esperava, cuidadosa e quente. Ela assentiu, de repente consciente de cada borda desgastada de sua vida. Corbin. Ele se sentou à frente dela, e ela captou o aroma suave de colônia cara, misturado com algo mais quente. Cedro, talvez, ou sândalo. De perto, ela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele. A maneira como ele se portava, como alguém acostumado a ser observado. Você não é o que eu esperava, disse ela honestamente. Nem você. Ele sorriu e o controle cuidadoso em sua expressão suavizou, embora eu não tenha certeza do que estava esperando. Alguém que não parecesse ter saído de uma revista. Corbin riu. A mesma risada que ela de alguma forma provocara por texto, mas mais rica pessoalmente. Isso é um problema? Eu não sei ainda.
Ivy recostou-se na cadeira, estudando-o. Então, qual é esse projeto com o qual você precisa de ajuda? E, por favor, não diga que você está começando uma barraca de limonada. Nada tão simples. Ele envolveu as mãos em torno de sua xícara de café, e ela notou que ele não usava aliança, nenhuma joia, exceto por um relógio que provavelmente custava mais do que o carro dela. Estou lançando uma nova divisão da minha empresa, algo mais pessoal do que meus investimentos habituais, que são coisas chatas, números e projeções e homens muito sérios em ternos muito sérios. Ela inclinou a cabeça. Você está sendo evasivo. Estou sendo cuidadoso, corrigiu ele. 6 semanas de mensagens de texto não se qualificam exatamente como uma verificação completa de antecedentes. Justo. Ivy abriu seu portfólio. Mas se você quer que eu desenhe algo, preciso entender o que você realmente faz. Corbin a observou espalhar amostras pela mesa. Logotipos, cartões de visita, maquetes de sites. O trabalho dela era ainda melhor pessoalmente, limpo e sofisticado com uma calidez inesperada como ela. Eu adquiro empresas, disse ele finalmente. Ajudo-as a crescer, torno-as mais lucrativas. É muito seco, muito analítico. E essa nova divisão? Ele encontrou os olhos dela. Algo que se concentra em empresas menores, empreendedores locais, empresas familiares, pessoas que têm boas ideias, mas precisam de capital para fazê-las funcionar. Não era inteiramente uma mentira. Ele vinha considerando exatamente esse tipo de empreendimento há meses, desde uma conversa com seu advogado sobre legado e impacto. Mas a ideia ganhara nova urgência desde que conhecera Ivy. Ou melhor, desde que percebera quantas pessoas talentosas lutavam enquanto ele movia milhões como peças de xadrez. Isso é realmente bonito, disse Ivy, e a genuína calidez em sua voz fez o peito dele apertar. Ajudar as pessoas a construir algo real, em vez de apenas deixar pessoas ricas mais ricas. Algo assim. Ela estudou um logotipo que projetara para um café do bairro. Simples, elegante, o tipo de marca que ficaria igualmente bem em uma fachada de loja e em uma xícara de café. De que tipo de cronograma estamos falando? Flexível, prefiro acertar do que fazer rápido. E orçamento? Este era o momento que ele temia. Como oferecer a ela dinheiro suficiente para resolver seus problemas imediatos, sem revelar toda a extensão de seus recursos? O que você cobraria normalmente por um pacote completo de marca? Ivy disse um valor que provavelmente era metade do que ela deveria pedir, mas o dobro do que ela poderia se dar ao luxo de perder se ele mudasse de ideia. Dobre isso, disse Corbin sem hesitação. Ela piscou. Desculpe, o quê? Você está subvalorizando seu trabalho. Eu vi seu portfólio. Você poderia cobrar 3 vezes isso e ainda ser competitiva em Manhattan. Isto não é Manhattan. Não, mas qualidade é qualidade, independentemente da geografia. Ivy olhou para ele, algo mudando em sua expressão. Corbin, o que você não está me contando? O silêncio se estendeu entre eles como uma corda bamba. Corbin podia sentir os olhos de Ivy vasculhando seu rosto, procurando por rachaduras na história cuidadosa que ele construíra. Ao redor deles, o café zumbia com conversas da tarde e tilintar de xícaras, mas o canto deles parecia suspenso em sua própria tensão silenciosa. Tudo, disse ele finalmente. Eu não estou te contando tudo. Ivy fechou seu portfólio lentamente, suas mãos firmes apesar da confusão tremeluzindo em suas feições. Isso é honesto, pelo menos. A empresa que mencionei, Helios Ventures, não é pequena, não está lutando. E essa nova divisão não é exatamente nova. Corbin passou a mão pelo cabelo, perturbando o penteado perfeito. Eu venho pensando nisso há meses, mas conhecer você, conversar com você, fez a ideia parecer urgente. Conhecer a mim através de uma mensagem de número errado sobre fórmula de bebê. Conhecer você através de uma mensagem de número errado sobre fórmula de bebê, confirmou ele. E algo em seu tom fez o estômago dela vibrar apesar de sua desconfiança. Quão não pequena estamos falando? Perguntou Ivy. Porque seu relógio parece que poderia pagar meu aluguel por 1 ano.
Corbin olhou para o Patek Philippe em seu pulso, um presente de seu conselho quando a Helios atingiu seu primeiro bilhão em ativos. É um relógio bonito, Corbin. A voz dela carregava o mesmo tom que ela provavelmente usava com Luna quando o bebê estava sendo manhoso, paciente, mas firme. Isso o fez querer contar tudo a ela e fugir simultaneamente. Eu adquiro empresas, disse ele cuidadosamente. Às vezes empresas muito grandes, às vezes indústrias inteiras. Ivy olhou para ele. Qual é o seu patrimônio líquido? A pergunta pairou no ar como fumaça. No mundo dele, as pessoas dançavam em torno dos números, falavam eufemismos e porcentagens, mas a franqueza de Ivy cortou tudo isso. Isso importa? Sim, importa. Ela se inclinou para a frente, seus olhos verdes intensos. Porque se você é algum bilionário que decidiu brincar de caso de caridade com a mãe solteira em dificuldades, eu preciso saber agora. Não é caridade, disse ele rapidamente. Seu trabalho é legitimamente bom. O projeto é real. Não foi isso que eu perguntei? Corbin olhou pela janela para a rua da cidade onde pessoas normais passavam em suas vidas normais, lidando com problemas normais, como contas de supermercado e pagamentos de carro. Ele esquecera como era o normal até que as mensagens de Ivy o lembraram. A Forbes estimou em 2,3 bilhões no ano passado, disse ele calmamente. Eles provavelmente estavam baixos. Ivy recostou-se na cadeira como se ele a tivesse empurrado. Jesus Cristo, eu deveria ter te contado antes. Você acha? Ela riu, mas não havia humor nisso. Eu estive trocando mensagens com alguém que poderia comprar meu bairro inteiro como uma compra de impulso de fim de semana. Eu não compro bairros, mas você poderia. Tecnicamente, sim. Ivy pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Isso é loucura. Você é louco. Eu sou louca por estar sentada aqui. Por quê? Ela baixou as mãos. Porque bilionários não trocam mensagens com mães solteiras aleatórias sobre meias combinando. Eles não se encontram em cafés e oferecem dobrar orçamentos de projetos. Eles têm assistentes e assessores e razões muito específicas para tudo o que fazem. Talvez eu esteja cansado de ter razões para tudo. A admissão surpreendeu a ambos. Corbin construíra seu império sobre decisões calculadas, avaliações de risco, planejamento estratégico, mas nada sobre Ivy se encaixava em nenhuma dessas estruturas. Ela era puro instinto, puro sentimento, a primeira coisa em anos que o fizera agir sem uma planilha. Então o que eu sou? Perguntou Ivy. Sua crise de meia-idade, seu projeto de caridade, seu passeio pelo lado selvagem com as pessoas comuns? Você é a pessoa que me lembrou como é se sentir humano, disse ele. E a honestidade na voz dele fez a respiração dela prender. 6 semanas atrás, eu ia para a cama todas as noites em uma casa que custava 8 milhões de dólares e parecia completamente vazia. Agora, eu verifico meu telefone todas as manhãs esperando que você tenha enviado uma mensagem sobre o horário de sono da Luna. Ivy estudou o rosto dele, as maçãs do rosto salientes, a barba cuidadosa, os olhos que continham mais solidão do que qualquer bilionário deveria ter permissão para carregar. Isso é loucura, disse ela finalmente. Completamente. Eu deveria ir embora, você deveria. Minha conta de luz está atrasada e estou sentada em frente a alguém que poderia pagá-la sem verificar seu saldo bancário. Eu poderia. Isso não é normal, Corbin. Nada disso é normal. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os dela. O toque foi leve, tentativo, mas enviou eletricidade pelo braço dela que nada tinha a ver com contas atrasadas. Talvez o normal seja superestimado, disse ele. Talvez às vezes as melhores coisas comecem com números errados e mensagens de texto à meia-noite sobre fórmula de bebê. E beat. Ivy olhou para as mãos deles quase se tocando, depois de volta para o rosto dele. E apesar de todas as razões lógicas para fugir, ela se viu querendo ficar. Ivy não enviou mensagem para ele por 3 dias. Corbin se viu verificando o telefone a cada poucos minutos, um hábito que o irritava e preocupava seu assistente Marcos, que nunca vira seu chefe famosamente composto distraído durante reuniões do conselho.
Senhor, a aquisição de Singapura? Marcus solicitou quando Corbin olhou pela janela em vez de revisar contratos. Certo, sim, Singapura. Corbin forçou sua atenção de volta para números que costumavam importar mais do que qualquer outra coisa em seu mundo. Mas sua mente continuava vagando para a maneira como Ivy olhara para ele no café, não com o interesse calculista a que ele estava acostumado das pessoas que descobriam seu patrimônio líquido, mas com algo mais próximo da decepção, como se ele tivesse quebrado uma promessa tácita apenas por ser quem era. Na quinta-feira à noite, seu telefone finalmente vibrou. Luna deu seus primeiros passos reais hoje, 3 deles antes de se sentar com força e parecer confusa. Nenhuma menção à conversa deles, nenhuma referência à confissão dele. Apenas uma mãe compartilhando o marco de sua filha com alguém em quem ela aprendera a confiar, mesmo que essa confiança agora fosse complicada por jatos particulares e portfólios de ações. Isso é incrível. Ela estava caminhando em direção a algo específico? Um Cheerio caído debaixo da mesa de centro, muito motivador, aparentemente. Corbin sorriu para o telefone, a primeira expressão genuína que ele usara em 3 dias. Era isso que ele sentira falta, o calor fácil de alguém que via o mundo através dos olhos de Luna, onde Cheerios era um tesouro e 3 passos constituíam vitória. Garota esperta, vai atrás do que quer. Gostaria de saber de onde ela tirou isso, respondeu Ivy, e ele quase podia ouvir o tom irônico. Eles trocaram mensagens por 1 hora sobre nada importante, a nova mobilidade de Luna, o caos de tornar uma casa à prova de bebê que já era a prova de criança. A maneira como dar um passo à frente parecia coragem, mesmo quando você caía. Naquela noite, Corbin tomou uma decisão que nada tinha a ver com análise de mercado ou aprovação do conselho. Sexta-feira de manhã, Ivy abriu a porta para encontrar um caminhão de entrega parado em sua entrada. O motorista lhe entregou uma prancheta e gesticulou para sua área de carga, onde caixas e mais caixas de fórmula Infomil estavam empilhadas como blocos de construção. Acho que houve um engano, disse ela, mas o motorista já estava marcando itens em sua lista. 24 caixas, fórmula Premium, entrega para Ivy Callahan. É você? Seu telefone vibrou antes que ela pudesse responder. Antes que você fique brava, me escute. Luna está crescendo rápido, você vai precisar de qualquer maneira. E eu conheço um cara que conhece um cara que consegue preços de atacado. Ivy olhou para a mensagem, depois para a pequena montanha de fórmula, agora sendo levada para sua varanda da frente. Seus vizinhos estavam começando a espiar pelas janelas e a senhora Peterson, ao lado, estava olhando abertamente de seu jardim. Corbin, isso é demais. É prático. 6 meses de estoque, talvez 8 se ela começar a comer mais alimentos sólidos. Você não pode simplesmente me comprar fórmula de bebê. Eu posso, e eu comprei. A questão é se você vai deixar o orgulho manter Luna com fome quando acabar na próxima semana. A honestidade doeu porque era precisa. Ela tinha exatamente 3 latas sobrando e o dinheiro para mais não ia se materializar antes que Luna precisasse de sua próxima mamada. Não é assim que pessoas normais lidam com o namoro. Ela enviou a mensagem antes que pudesse pensar melhor e imediatamente quis retirá-la. Eles estavam namorando? Era assim que bilionários chamavam o cortejo? É isso que estamos fazendo? Namorando? Ivy ficou na porta observando o motorista de entrega empilhar caixas de fórmula em sua sala de estar, como o pacote de ajuda mais caro do mundo. Luna estava balbuciando em seu cercadinho, alheia ao fato de que sua segurança alimentar acabara de ser garantida por alguém que sua mãe conhecia há 6 semanas através de uma mensagem de número errado. Eu não sei o que estamos fazendo, admitiu ela. Posso te levar para jantar? Em algum lugar onde possamos descobrir. E a Luna? Traga. Eu nunca jantei com uma criança de 1 ano. Pode ser educativo. Ela tem 10 meses, ainda mais educativo. Ela joga comida. Aviso justo. Vou usar algo lavável. Bilionários possuem roupas laváveis. Este bilionário está prestes a descobrir. Enquanto o caminhão de entrega se afastava, deixando sua sala de estar parecendo um armazém de fórmula, Ivy percebeu que não estava mais pensando em ir embora. Em vez disso,
Ela estava se perguntando como seria caminhar em direção a algo ou alguém que fazia 3 passos parecerem voar. Corbin chegou ao duplex de Ivy vestindo jeans escuros e um suéter cinza simples, a roupa mais casual que ele usara em público desde a faculdade. Ele passara 20 minutos em seu closet, rejeitando ternos e blazers, até encontrar algo que não o fizesse parecer que estava participando de uma reunião do conselho. Ivy abriu a porta com Luna empoleirada em seu quadril, ambas usando expressões confusas idênticas. Você parece. Ela fez uma pausa, absorvendo a transformação dele de perfeito de revista para acessivelmente bonito. Normal, realmente normal. Isso é bom ou ruim? O júri ainda não decidiu. Ela mudou Luna para o outro quadril. Luna, conheça Corbin. Corbin, conheça a campeã de arremesso de comida de St. Paul. Luna o estudou com a intensidade séria que apenas bebês conseguiam. Seus olhos verdes tão parecidos com os de sua mãe, catalogando cada detalhe dessa nova pessoa em seu pequeno mundo. Oi, Luna, disse Corbin suavemente, e algo em sua voz fez o bebê inclinar a cabeça. Sua mãe me diz que você é uma excelente caminhante. Como se convocada pelo elogio, Luna se contorceu para ser colocada no chão, depois cambaleou 3 passos instáveis em direção a Corbin, antes de cair sentada sobre seu bumbum acolchoado com fralda. Exibida, murmurou Ivy, mas seu sorriso era radiante. Onde estamos indo? Perguntou ela enquanto Corbin a ajudava a carregar a bolsa de fraldas de Luna, a cadeirinha de carro e o cadeirão portátil para o SUV dele. Um veículo que provavelmente valia mais do que a casa dela, mas parecia tranquilizadoramente normal por fora. Em algum lugar com excelente acústica para sons de bebê e garçons muito pacientes. O restaurante era um lugar italiano familiar em Como Park, do tipo com toalhas de mesa xadrez vermelhas e giz de cera para crianças. Não o tipo de lugar que Corbin costumava frequentar. Mas ele fizera pesquisas lendo avaliações especificamente para Bom com Bebês e Equipe Compreensiva. Luna imediatamente fez sua presença ser notada batendo seu copo com bico na bandeja do cadeirão, no que soava como aplausos. Ela é musical, observou Corbin, desviando de um pedaço de pão que passou voando por sua orelha. Ela está testando seus reflexos. Ivy pegou um pedaço de queijo no ar. Desculpe, eu te avisei sobre o arremesso de comida. É impressionante, na verdade, a mira dela está melhorando. Pela primeira vez desde que se sentaram, Ivy relaxou. Ela estivera tensa, esperando que ele parecesse desconfortável, ou verificasse o telefone, ou mostrasse algum sinal de que isso, o caos de jantar com uma criança de 10 meses, estava abaixo dele. Em vez disso, ele parecia genuinamente entretido com as travessuras de Luna. Você é bom com ela, disse ela, observando-o fazer caretas que levaram Luna a ataques de riso. Estou improvisando completamente. A maior parte da parentalidade é improviso. O resto é café e fingir que você sabe o que está fazendo. A conversa deles fluiu mais fácil do que por texto, interrompida pelas necessidades de Luna, mas nunca descarrilada por elas. Corbin perguntou sobre o processo de design de Ivy, seus planos para expandir seu trabalho freelance, seus projetos favoritos. Ela perguntou sobre os primeiros dias dele construindo a Helios. O que o levou a trabalhar 18 horas por dia, se ele sempre quis estar nos negócios. Eu queria ser professor, admitiu ele, cortando a massa de Luna em pedaços pequenos sem ser solicitado. Escola primária. Eu amava a ideia de ajudar as crianças a descobrir coisas, observar seus rostos quando algo fazia sentido. O que aconteceu? Meu pai aconteceu. Ele construiu a Helios do nada e eu deveria levá-la adiante. Dever, legado, responsabilidade, todas aquelas palavras pesadas que fazem os sonhos parecerem egoístas. Você se arrepende? Corbin olhou ao redor do restaurante, famílias rindo, crianças sendo crianças, pais resolvendo pequenas crises com paciência e amor. Eu costumava pensar que o sucesso era construir algo maior do que você mesmo. Agora estou me perguntando se é sobre construir algo que importa para as pessoas que importam para você.
Luna escolheu esse momento para lançar uma almôndega diretamente no peito dele, deixando uma mancha de molho perfeita em seu suéter caro. Em vez de recuar, Corbin pegou a almôndega e a entregou de volta a ela. Obrigado, Luna, muito generoso. Ivy olhou para ele. Você acabou de deixar minha filha arruinar seu suéter. É apenas um suéter. Aquele suéter provavelmente custa mais do que meu carro. Então eu preciso comprar suéteres mais baratos ou você precisa de um carro melhor. Ele sorriu. Além disso, não está arruinado, está batizado. Enquanto caminhavam para o carro após o jantar, Luna adormeceu em seu carrinho, seu rosto pacífico e manchado de molho. A noite fora caótica, barulhenta e nada como os jantares refinados aos quais Corbin estava acostumado. Também fora a noite mais divertida que ele tivera em anos. Isso foi legal, disse Ivy quando chegaram ao duplex dela. Realmente legal. Legal o suficiente para um segundo encontro? Ela olhou para ele, esse bilionário em um suéter manchado que passara 2 horas fazendo barulhos de avião para entreter a filha dela. Pergunte-me novamente quando eu não estiver me perguntando se estou sonhando. Você não está sonhando? Disse ele, aproximando-se. Isso é real, Ivy. Tudo isso. E quando ele a beijou de boa noite, suave, tentativo, cheio de possibilidades, ela finalmente acreditou nele. 3 semanas depois do que quer que estivessem chamando isso, o telefone de Ivy tocou às 6 da manhã. Ela atendeu sem verificar o identificador de chamadas, assumindo que era sua mãe ou talvez uma emergência de cliente. Senhorita Callahan, aqui é Jennifer, da Celebrity Weekly. Adoraríamos obter um comentário sobre seu relacionamento com Corbin Hayes. Ivy quase derrubou Luna, que estava fazendo suas exigências matinais de café da manhã no cadeirão. Desculpe, o quê? As fotos de vocês dois no Dinos na semana passada, elas estão em toda parte online. Nossos leitores estão morrendo de vontade de saber mais sobre a mulher misteriosa que capturou o solteiro mais cobiçado de Minneapolis. A linha ficou muda quando Ivy desligou, suas mãos tremendo. Fotos online em toda parte. Seu laptop já estava aberto do trabalho de design tarde da noite e levou exatamente 30 segundos para encontrá-las. Imagens dela e Corbin no restaurante italiano. O rosto de Luna felizmente virado para longe da câmera, mas claramente visível em seu cadeirão. As manchetes fizeram seu estômago revirar. A família secreta do bilionário. Corbin Hayes visto com mulher misteriosa e bebê. O surpreendente novo romance do fundador da Helios. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Corbin. Precisamos conversar, estou indo para aí. 20 minutos depois, ele estava na porta dela, parecendo que se vestira às pressas. Seu cabelo geralmente perfeito estava despenteado, seu maxilar tenso com um estresse que ela nunca vira antes. Você as viu, disse ele, não era uma pergunta. Difícil de perder quando meu telefone está tocando sem parar na última hora. Ivy fechou a porta atrás dele, notando como ele imediatamente foi até Luna, que estava brincando em seu cobertor na sala de estar. Sinto muito, eu deveria ter avisado que isso poderia acontecer. Você deveria ter me avisado? A voz de Ivy subiu e depois caiu quando Luna olhou para cima. Corbin, há fotógrafos do lado de fora da minha casa. A senhora Peterson ligou para perguntar se eu estava bem, porque homens estranhos com câmeras estão fazendo perguntas sobre mim. Eu vou cuidar disso. Como exatamente você cuida de fotógrafos acampados em um bairro residencial? O que você faz quando eles começarem a seguir Luna até a creche? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Ele estivera tão focado na logística, segurança, opções legais, controle de danos, que não considerara totalmente o que isso significava para uma criança de 10 meses que nunca pedira para fazer parte de seu mundo complicado. Nós vamos descobrir, disse ele, mas até ele podia ouvir quão ocas as palavras soavam. Vamos? Ivy sentou-se no sofá, puxando Luna para seu colo. Porque esta é a sua vida, Corbin. É isso que namorar você significa. Câmeras e manchetes e estranhos sabendo da minha vida antes mesmo de eu descobrir qual é a minha vida. Não é sempre assim, não é? Você vale bilhões de dólares. Você possui metade do centro de Minneapolis. Claro que é assim. Luna balbuciou e estendeu a mão para Corbin,
alheia à atenção crepitando entre os adultos. Ele a pegou automaticamente e ela imediatamente agarrou o nariz dele com as duas mãos minúsculas, fazendo-o sorrir, apesar de tudo. Ela gosta de você, disse Eve calmamente. Eu também gosto dela. Isso torna tudo mais difícil. Corbin levantou os olhos do exame sério de Luna em sua orelha. Torna o que mais difícil? Ir embora, antes que isso fique mais complicado do que já está. As palavras pairaram no ar como um desafio. Corbin passara 3 semanas aprendendo a rotina de Luna, memorizando quais caretas a faziam rir, descobrindo que sua cobertura parecia menos vazia quando continha ecos da voz de Eve. A ideia de voltar para sua vida cuidadosamente controlada parecia entrar em uma tumba. "E se nós não formos embora?" disse ele. "E se descobrirmos como fazer isso funcionar?" "Como?" "Você vive em uma torre de vidro e eu vivo em um duplex com paredes finas. Você tem reuniões do conselho e acordos de aquisição e eu tenho uma filha que precisa de estabilidade, não de manchetes de tabloide. Então encontramos um meio termo. Não há meio termo entre o seu mundo e o meu, Corbin. Há apenas o seu mundo e todos os outros se adaptando para se encaixar nele." Luna se contorceu para ser colocada no chão. E ela imediatamente cambaleou em direção à sua caixa de brinquedos, deixando os adultos se enfrentarem sem o amortecedor de sua presença inocente. "É isso que você acha que estou pedindo para você fazer? Adaptar-se para se encaixar no meu mundo? Não é?" A pergunta foi silenciosa, mas carregava o peso de cada conversa que eles nunca tiveram sobre o que esse relacionamento poderia realisticamente se tornar. Corbin olhou ao redor da sala de estar de Eve, brinquedos espalhados pelo chão. Um cesto de roupa suja no canto, o tipo de calor vivido que sua cobertura nunca possuiria. "Eu quero me encaixar no seu", disse ele finalmente. "Eu quero ser o tipo de homem que pode sentar nesta sala e pertencer aqui, não apenas visitar. Mas você não pode, não realmente, porque amanhã você voltará para o seu escritório e moverá milhões de dólares, e eu estarei aqui tentando explicar para Luna por que há homens estranhos tirando fotos da nossa casa." Ela estava certa, e ambos sabiam disso. A matemática de suas vidas não batia, não importava o quanto eles quisessem. Mas enquanto Luna tropeçava e caía, e depois olhava para ambos em busca de segurança, Corbin percebeu que a equação era mais complicada do que simples adição e subtração. Algumas coisas ele estava aprendendo valiam a matemática impossível. Os fotógrafos foram embora na quinta-feira, afugentados por uma combinação da equipe jurídica de Corbin e a polícia de Minneapolis. Mas o estrago estava feito. A vida tranquila de Ivy fora dissecada em tabloides e blogs de fofoca. Sua privacidade destruída para consumo público. Ela não atendera às ligações de Corbin em 2 dias. Na sexta-feira à noite, ele ficou do lado de fora do duplex dela, sem bater, apenas observando a luz dourada derramar de suas janelas. Através do vidro, ele podia ver Luna cambaleando pela sala de estar enquanto Eve a seguia, tornando os cantos à prova de bebê e redirecionando mãos agarradoras para longe das plantas domésticas. Era a cena mais bonita que ele já presenciara, e ele estava do lado errado da janela. Quando Ivy finalmente o notou, sua expressão era ilegível. Ela abriu a porta, mas não o convidou para entrar. "Os fotógrafos se foram", disse ele, por enquanto. "Não tem que acontecer de novo, tem?" Eve encostou-se no batente da porta, a exaustão escrita em cada linha de seu corpo. "Isso é quem você é, Corbin. Você não pode simplesmente desligar o ser um bilionário porque é inconveniente." "E se eu pudesse?" Ela piscou. "O quê?" "E se eu abandonasse tudo? Vendesse a empresa, liquidasse tudo, me tornasse apenas alguém normal, alguém que pudesse amar você sem te arrastar para manchetes de tabloide." "Você está sendo ridículo." "Estou?" Ele se aproximou, perto o suficiente para ver os pontos dourados em seus olhos verdes. "Eu venho pensando nisso há dias, sobre o que importa,
sobre o que eu realmente preciso versus o que eu acho que preciso. E a única coisa na lista de realmente preciso é você e Luna. Ivy olhou para ele. Você não pode simplesmente jogar fora um império de $1 bilhão por causa de um relacionamento que mal tem um mês. Por que não? É o meu império para jogar fora. Porque não é isso que você é. A Helios Ventures é o trabalho da sua vida, seu legado. Você me disse que seu pai construiu do nada. E talvez esse seja o problema. Talvez eu estivesse tão focado em preservar o legado dele que esqueci de construir o meu próprio. Luna apareceu aos pés de Ivy, tendo cambaleado para investigar as vozes. Ela olhou para Corbin com um sorriso que poderia ter alimentado a cidade, e então ergueu os braços para ser pega. Dada, disse ela claramente. Ambos os adultos congelaram. Ela não... Isso não é... A voz de Ivy sumiu quando Luna repetiu o som, estendendo a mão insistentemente em direção a Corbin. Ela está apenas balbuciando, disse Ivy rapidamente. Ela diz Dada para o carteiro, o balconista da mercearia, praticamente qualquer humano do sexo masculino. Mas quando Corbin ergueu Luna em seus braços, ela se acomodou contra o peito dele com um contentamento que falava de confiança, de pertencimento, de algo mais profundo do que o reconhecimento casual. Eu a amo, disse Corbin calmamente, acariciando o cabelo macio de Luna. Eu a amo como se fosse minha. Eu amo você como se fosse meu mundo inteiro. E eu não posso voltar a fingir que a gestão de portfólio e as projeções de mercado importam mais do que isso. Os olhos de Ivy se encheram de lágrimas. Corbin, eu sei que parece loucura. Eu sei que só nos conhecemos há 6 semanas, mas também sei que antes daquela mensagem de número errado, eu passei meses sem sentir nada real. Agora eu sinto tudo. Alegria quando Luna dá um passo. Orgulho quando você termina um projeto de design. Terror ao pensar em perder qualquer um de vocês. Você não pode reorganizar toda a sua vida em torno de nós. Por que não? Qual é o sentido de ter tudo se não inclui as pessoas que fazem tudo valer a pena? Luna balbuciou algo que soou como concordância e prontamente adormeceu nos braços de Corbin, sua pequena mão fechada na camisa dele. Ela nunca fez isso, sussurrou Ivy. Ela nunca adormeceu com outra pessoa assim. Talvez ela saiba de algo que nós não sabemos. Ivy olhou para ele, esse homem que transformou sua mensagem acidental em algo que parecia destino, que aprendera a rotina de dormir de Luna e memorizar as suas músicas favoritas, que estava oferecendo desistir de bilhões de dólares pela chance de pertencer ao mundo pequeno e caótico delas. O que você está realmente me pedindo? Disse ela. Estou pedindo para você me deixar ficar, não como um visitante, não como alguém de passagem, mas como alguém que pertence aqui. Estou pedindo para você construir algo comigo que é maior do que dinheiro, ou status, ou qualquer uma das coisas que eu costumava pensar que importavam. E se eu disser sim, se tentarmos isso, o que acontece quando você perceber que a vida doméstica não é tão emocionante quanto aquisições corporativas? Quando você sentir falta do poder e da adrenalina e da sensação de controlar decisões de bilhões de dólares? Corbin olhou para o rosto adormecido de Luna, depois de volta para Ivy. Então eu vou me lembrar de que a maior decisão que eu já tomei foi responder a uma mensagem de texto sobre fórmula de bebê de uma mulher que eu nunca conheci, e que tudo de bom na minha vida começou com essa escolha. Na luz dourada de sua sala de estar, cercada por brinquedos e o caos confortável da vida real, Ivy finalmente entendeu que algumas matemáticas não podiam ser calculadas em dólares e centavos. Algumas equações só podiam ser resolvidas pelo coração. Ok, ela sussurrou. Ok, fique, construa algo conosco. Mostre-me como é quando um bilionário escolhe o amor acima de tudo. E enquanto Corbin a beijava, cuidadoso para não acordar o bebê adormecido em seus braços, Ivy percebeu que às vezes as coisas mais impossíveis também eram as mais inevitáveis. 2 anos depois, a casa em Highland Park não era uma mansão, mas também não era o duplex apertado de Ivy.
Era algo entre os dois, espaçosa o suficiente para Luna correr pelos quartos, gritando de alegria. Aconchegante o suficiente para que cada canto guardasse memórias da família que eles haviam se tornado. Ivy estava na cozinha, observando pela janela, enquanto Corbin empurrava Luna no balanço que ele insistira em construir sozinho. Com quase 3 anos, Luna tinha a atenção dele aos detalhes e a teimosia de sua mãe, exigindo: "Mais alto, papai, mais alto." Até que Corbin fingia estar aterrorizado por suas tendências ousadas. Ele cumprira sua palavra sobre se afastar, embora se afastar tivesse se transformado em algo mais sutil. Em vez de vender a Helios inteiramente, ele a reestruturara, afastando-se das operações diárias para se concentrar na divisão de investimento comunitário. Aquela que começara como uma desculpa para oferecer trabalho a Ivy e crescera para algo que realmente importava. Hoje em dia, ele passava suas manhãs em um escritório em casa, revisando propostas de empreendedores locais, e suas tardes aprendendo que pintura a dedo era uma forma de arte legítima, e que histórias de ninar exigiam vozes diferentes para personagens diferentes. "Mamãe!" Luna chamou do balanço. "Olha eu voar!" "Estou olhando, querida," Ivy gritou de volta, depois acrescentou baixinho, "e tendo um ataque cardíaco." "Ela está bem," disse Corbin, aparecendo na porta da cozinha com manchas de grama em suas calças caqui e pequenas impressões de mãos de Luna em sua camisa. "Ela puxou a falta de medo de você. A falta de medo, talvez, o completo desprezo pela física. Isso é tudo você." Ele envolveu os braços em volta dela por trás, o queixo apoiado no ombro dela, enquanto observavam Luna bombear suas perninhas determinada a alcançar o voo real através da pura força de vontade. "Lembra quando você pensou que isso era impossível?" Ele murmurou contra o cabelo dela. "Isso é impossível. Um bilionário não decide simplesmente se tornar um pai de subúrbio." "Ex-bilionário, atual pai de subúrbio. Grande diferença." Ivy riu. "Você ainda tem mais dinheiro do que a maioria dos pequenos países. Detalhes." Ele a virou em seus braços, estudando seu rosto com a mesma intensidade que ele uma vez reservara para a análise de mercado. "Algum arrependimento?" Era uma pergunta que ele fazia às vezes, geralmente quando passava muito tempo pensando na vida que deixara para trás. A verdade era que ele desistira do império, mas ganhara tudo o que realmente importava. Ainda assim, Ivy sabia que ele às vezes se perguntava o que poderia ter sido. "Apenas um," disse ela, e viu a preocupação tremeluzir nas feições dele. "O quê?" "Eu me arrependo de que tenha sido necessário o choro de Luna no meio da noite para nos unir. Imagine se ela tivesse sido uma boa dorminhoca desde o início." O alívio suavizou a expressão dele para algo terno. "Então eu teria encontrado outra maneira de te conhecer. O destino não deixa detalhes como horários de sono atrapalharem." "Destino? Isso é muito romântico para um ex-especulador corporativo." "Atual romântico. Ex-especulador corporativo. Novamente, grande diferença." O guincho encantado de Luna atraiu a atenção deles de volta para a janela, onde ela conseguira pular do balanço no auge de seu arco, pousando em uma pilha risonha na caixa de areia. "Eu provavelmente deveria ter certeza de que ela não quebrou nada," suspirou Ivy. "Em 1 minuto." Corbin segurou a mão dela quando ela se moveu em direção à porta. "Eu tenho algo para você primeiro." "Não é meu aniversário." "É melhor que seu aniversário. É o aniversário da sua mensagem de número errado." Ivy piscou. "Você se lembra da data exata?" 15 de novembro, 23 horas e 48 minutos. Melhor erro da minha vida." Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não uma caixa de anel, ela notou, com alívio e decepção, mas algo menor, mais pessoal. Dentro havia um pingente de celular. Uma pequena lua crescente de prata com Luna gravado de um lado e número errado, coração certo do outro. "É perfeito," ela sussurrou. "Leia o verso da lua." Ela virou. Em letras minúsculas. "Quer casar comigo?" A respiração de Ivy prendeu. "Corbin,
Eu sei que dissemos que iríamos devagar. Eu sei que concordamos em deixar Luna se acostumar a me ter por perto antes de tornarmos qualquer coisa oficial, mas ela me chama de Papai Ivy. Ela desenha fotos da nossa família e me inclui sem ser solicitada. E eu acordo todas as manhãs grato por seu dedo ter escorregado no seu telefone naquela noite. Meu dedo não escorregou. Eu estava exausta e peguei o contato errado. Exaustão, então. Sou grato pela sua exaustão. Luna veio correndo em direção à casa, areia no cabelo e alegria escrita em seu rosto. Papai, mamãe, eu voei, eu realmente voei. Nós vimos, querida, disse Ivy. Mas seus olhos ainda estavam no rosto de Corbin, na esperança e no amor e no nervosismo mal contido que ela via lá. Então, ele perguntou calmamente, você vai me deixar amar você e Luna oficialmente? Você vai me deixar ser o homem que consegue responder às suas mensagens pelo resto das nossas vidas? Ivy olhou para Luna, que agora tentava tirar a areia do próprio cabelo com sucesso limitado. Ela olhou para a casa que eles haviam transformado em um lar, para a vida que haviam construído a partir de um erro da meia-noite. Ela olhou para Corbin, que trocara salas de diretoria por histórias de ninar, e nunca olhara para trás. Sim, disse ela simplesmente, mas vou manter meu próprio número de telefone. Fechado? Ele a beijou enquanto Luna aplaudia, aparentemente entendendo que algo maravilhoso acabara de acontecer, mesmo que ela não entendesse exatamente o que. Mais tarde naquela noite, depois que Luna estava dormindo e eles estavam encolhidos no sofá, planejando um casamento que provavelmente envolveria salgadinhos e uma cerimônia muito curta, sendo os períodos de atenção das crianças o que eram, o telefone de Ivy tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Oi, é a Sarah? Acho que deixei minha jaqueta na sua festa ontem à noite. Ela mostrou a mensagem para Corbin, que sorriu. Número errado, disse ele. Devo avisá-los? Definitivamente. Mas talvez acrescente que às vezes números errados levam às melhores coisas da vida. Ivy digitou de volta. Número errado. Mas espero que você encontre sua jaqueta e sua Sarah. Boa sorte. Ao apertar enviar, ela percebeu que em algum lugar de Minneapolis, alguém provavelmente estava olhando para o telefone, perguntando-se sobre o estranho que lhes desejara sorte em encontrar o que haviam perdido. Talvez eles se lembrassem dessa gentileza quando tivessem a chance de passá-la adiante para outra pessoa. Talvez pequenos atos de graça ondulassem para fora de maneiras que ninguém poderia prever. E talvez, pensou Ivy enquanto Corbin a puxava para mais perto, a melhor história de amor ainda começasse com um impulso humano mais simples, responder quando alguém estende a mão, mesmo quando estão estendendo a mão para outra pessoa. 2 anos atrás, uma mensagem de número errado sobre fórmula de bebê mudou tudo. Se um estranho entrasse em contato com você por engano esta noite, como você responderia? Às vezes, as mais belas histórias de amor começam com os menores atos de gentileza. Que número errado pode estar esperando para mudar sua vida? Obrigado por acompanhar a jornada de Ivy e Corbin. Seu apoio significa tudo. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre a história deles nos comentários. Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho, então, por favor, deixe um comentário nos dizendo o que você acha e de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, por favor, compartilhe esta história com qualquer pessoa que adoraria também.